Amados irmãos, nós estamos trabalhando uma série chamada Inteligência Emocional, Lidere Suas Emoções. E nessa série nós estamos mostrando como as emoções e os sentimentos podem nos desviar, nos apartar, nos levar para longe do centro da vontade de Deus na nossa vida. E o tema de hoje se chama sequestro emocional, mas eu quero ler o versículo de Malaquias 4:6 junto com você. Malaquias 4:6, vamos juntos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Então aqui a palavra de Deus nos ensina no último livro do Antigo Testamento, o último profeta, no último versículo, Deus está falando sobre conversão de coração de pais a filhos e de filhos a pais. Esse é um tema importantíssimo na Bíblia, e quando eu comecei a estudar sobre inteligência emocional, eu nem imaginava que eu ia me deparar com a realidade tão forte de que toda disfunção, praticamente toda disfunção emocional, tudo aquilo que é destemperado, desequilibrado na nossa vida emocionalmente, que se tornam fortalezas em nossa vida, mecanismos de defesa em nossa vida, tudo isso tem a ver com a paternidade. Quando a paternidade não é funcional, quando a paternidade não é bem estabelecida, quando ela não funciona corretamente, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, nós vamos começar a sofrer, e vamos ver isso. A psicologia vai explicar isso, e a ciência vai mostrar tanto de dores e de sabores, o tanto de disfunção que vem sobre a nossa vida, porque a paternidade não foi devidamente estabelecida à luz das Escrituras em nossas vidas. E olhando para isso, e para essa palavra da psicologia, que é sequestro emocional, eu preparei ali, pode passar um para mim. Você está vendo ali o cérebro humano, Deus que fez, tudo é trino, né? A gente ouve muito lá, ouvia o falecido Adalto Lourenço, aquele cientista, falando que tudo é trino no que Deus criou, até o cérebro. Ele está dividido em 3 partes, você vê ali essas 3 partes do cérebro, a parte reptiliana, a límbica e o neocórtex. E por que a gente tem que falar um pouco sobre isso para começar a mensagem? Porque essa parte reptiliana tem ali as gêmeas amígdalas, que são responsáveis por nos fazer ter uma reação rápida diante de um perigo. Enfrentar, fugir, correr, lutar, está ali. Mas nós, obviamente, não somos animais irracionais. Nós temos o neocórtex, que nos leva não só a reagir, mas nós precisamos aprender a responder, que é diferente de reagir. Contudo, nós vamos ver que emoções que são geradas na nossa vida a partir daquilo que vivenciamos podem se tornar fortalezas em nossa vida, que precisam ser gerenciadas e devidamente gerenciadas debaixo da liderança do Espírito Santo. Pode passar mais um. O sequestro, aí está. O sequestro emocional, nós vamos olhar um pouquinho nessa tela a vida de Davi. Davi, um homem de Deus. Davi, o maior rei de Israel. E como que um homem, né, um menino ainda, talvez um adolescente, jovem, pode ter tanto equilíbrio emocional para dar resposta do jeito que ele deu diante das circunstâncias mais adversas da vida. Ele tem o seu irmão Eliabe, você sabe, eu já trabalhei um pouco essa história num outro culto, mas esse recorte de 1 Samuel 17, que é uma conversa entre 2 irmãos, mostrando a diferença da paternidade na vida de um e da paternidade na vida de outro, e como um reage e o outro responde, nos ensina bastante da importância de um pai e do equilíbrio emocional na nossa vida. E esse texto nos fala que, ouvindo Eliabe, o seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira. A ira é uma emoção, e se a ira não for gerenciada, se a ira não for administrada, se a ira não for colocada no lugar, ela nos leva a reagirmos de forma muito forte numa comunicação violenta, traumática, que traz dor, peso e que deforma a identidade das pessoas, que machuca, que mutila, que é capaz de matar uma pessoa, porque a palavra de Deus diz em Provérbios 18 que a vida e a morte estão no poder da língua.
e quem bem a usa come do seu fruto. Só que aqui o Eliabe é um irmão mais velho de Davi que está muito amargurado. E está muito amargurado porque ele criou uma expectativa no coração dele. Ele tinha uma expectativa que se frustrou. Lá em 1 Samuel 16, ele achou que ele ia ser o rei. E aí a história mostra que não, Deus não o escolheu. Ele era o primogênito, ele era o filho mais velho. Pela lógica, seria ele. Então ele tinha toda uma expectativa. Só que essa expectativa não se cumpriu. Ele ficou amargurado e ficou com raiva e com ódio do seu irmão. E quando o seu irmão chega lá, amando do pai, para trazer os mantimentos, comida e saber como eles estão, e debaixo da obediência do seu pai, ele vai fazer isso, Davi. O seu irmão começa a vomitar em cima dele toda a sua mágoa, todo o seu ressentimento, toda a sua angústia, toda a sua frustração. Num momento onde ele é dominado, ele é sequestrado emocionalmente, e ele reage de uma forma forte, violenta e agressiva. E talvez você já tenha reagido assim também, não sei. Mas é uma coisa para a gente começar a pensar. Como muitas vezes nós, pelo desequilíbrio emocional, pela falta da paternidade, daqui a pouco nós vamos entrar nos sabotadores. E nós vamos ver que o sequestro emocional nos leva a um padrão de comportamento negativo, aonde nós começamos a criar vários sabotadores em nossas vidas. E cada sabotador que nós vamos ver hoje revela a falta da paternidade na nossa vida em algum momento. Alguma coisa que aconteceu na nossa história, nós começamos a nos auto-sabotar por falta de organizar na nossa vida bem, equalizar bem a nossa paternidade. Então aqui a gente vê ele acendeu a ira contra Davi e diz: por que você desceu aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Então já chamando o seu irmão aqui de cara e publicamente de incompetente. Aí depois ele vai dizer: eu conheço a sua maldade, a presunção do seu coração, que você veio aqui só para ver a batalha, e começa a vomitar tudo aquilo em cima de Davi. Mas é muito interessante observar que Davi não deixou que aquela emoção, e aquela emoção tóxica, fosse contagiosa com ele. E muitas vezes, irmãos, quando nós não temos uma paternidade equilibrada, emoções tóxicas nos intoxicam. Emoções tóxicas são contagiosas. E quando alguém está irritado, a gente fica irritado também. E se alguém vomita em cima da gente, a gente também quer já logo dar o troco. E se falar alto com a gente fala também. Por quê? Porque a nossa tendência é reagir, mas nós deveríamos responder e não reagir. E esse aqui é o pulo do gato da coisa. Quem tem paternidade bem resolvida para de reagir e começa a responder. E responder é diferente de reagir, porque reagir é na hora, é instantâneo, é sem pensar, é instintivo. Mas a resposta não. A resposta, ela passa pelo filtro do amadurecimento que você teve na sua vida e da forma como a paternidade foi desempenhada na sua história. Então a gente vê aqui que esse Eliabe, ele então foi sequestrado emocionalmente por coisas que aconteceram, e Davi diz que não é a primeira vez, porque ele fala ali: o que eu fiz agora? Ou seja, pô, dessa vez o que foi? Você está vindo de novo? É de novo, você não para, toda hora você tem um senão comigo, você não para de pegar no meu pé, você não para de me perseguir. O que eu fiz dessa vez? Veja que isso não é um desequilíbrio emocional de Davi, é uma pergunta justa, e uma pergunta que tem que ser feita. E depois nós vamos ver aqui para frente, na autossabotagem, que existe uma autossabotagem chamada esquivo, onde a pessoa se desvia. A gente já vai entrar de conversas difíceis, e a gente não consegue ver esse mecanismo de defesa na vida de Davi, porque ele era um homem já cheio do Espírito Santo, ele já estava ungido com o Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você não tenha tido uma paternidade perfeita, e ainda que você tenha tido uma história traumática, e ainda que você tenha sofrido abusos e traumas na sua vida, se você permitir que o Espírito Santo de Deus lidere a sua vida, você vai responder e não vai reagir. Diga amém, pelo amor de Deus. Você entendeu? Davi não era de uma família perfeita,
mas o Deus que estava sobre ele é perfeito. O Espírito Santo é inteligente. O Espírito Santo sabe equalizar as nossas emoções. O Espírito Santo sabe nos liderar. E Davi já era um homem aqui cheio do Espírito Santo, porque o profeta Samuel havia ungido ele já no capítulo 16, e aqui já é o capítulo 17. O que eu fiz agora? Porventura há razão para isso? Outra pergunta justa: há razão para isso que você está fazendo? Veja como é que ele enquadrou o Eliabe da forma correta, como ele colocou o irmão dele no lugar dele, sem ofender, sem machucar, sem comunicação agressiva, da forma certa. Amém. Que bênção. Até as crianças estão dizendo amém. E aí você vê o Davi desviando-se dele. Chega um momento, irmãos, que a conversa não tem que continuar. Porque se a pessoa não sabe conversar, não tem maturidade para conversar, não tem suporte para lidar com essa situação, chega um momento que nós precisamos simplesmente nos desviar. E se você não desviar, cuidado, porque tem muita crítica parando muita gente boa. E tem muita gente acreditando em mentiras que estão saindo da boca do outro, mas o outro você não soube julgá-lo. O outro pode ser um amargurado, um ferido, um deprimido, um injustiçado, que está com a sua vida virada num caos, mas quer transformar a sua num caos também, porque de alguma forma tem inveja ou raiva de você. E no caso aqui, Eliabe é um invejoso, porque a inveja surge por causa da comparação. Ele se compara com seu irmão, fica com inveja do seu irmão, e ele quer destruir a imagem do seu irmão. Mas isso é sobre Eliabe, não é sobre Davi. Então nós precisamos começar a entender isso. Pode passar mais um, faz favor? O sequestro emocional e os sabotadores. Saber gerir as emoções é de extrema importância. A falta de autogestão traz desequilíbrio entre as relações e desalinhamento entre o que você pensa e o que você fala, e consequentemente você pode levar você à autossabotagem. A autossabotagem, como nós vamos ver, já pode passar mais um. A autossabotagem é um mecanismo de defesa. Ela se constrói como um padrão, e um padrão de pensamento e de pensamento negativo. A autossabotagem nunca é boa, ela sempre é ruim, e ela surge em nossas vidas por causa de padrões de comportamento que aconteceram dentro da nossa casa que não foram bons. E por causa das coisas negativas, como eu coloquei ali, medo, perigo, desconforto, rejeição, violência, lá na infância nós vamos criar mecanismos para nos proteger dessas coisas ruins que estavam acontecendo em nossa vida. O problema da autossabotagem e dos sabotadores, que eles vêm primeiramente por causa de um sequestro emocional, que se desdobra num sentimento, que nós não temos condições de elaborar e de fazer a gestão deles. Então nós criamos sabotadores, ou seja, mecanismos de defesa para nos proteger daquilo que pode nos machucar. Então nós precisamos olhar agora com carinho esses sabotadores. Pode passar, vamos colocar o primeiro, sabotador. Sabotador número 1, esquivo. É um sabotador que faz com que a pessoa se concentre no que lhe dá prazer e felicidade, mas procrastina os conflitos e procura não resolver os problemas. Por quê? Porque provavelmente o que aconteceu aqui numa situação aqui de esquivo, assim, uma ilustração. Imagine, por exemplo, que uma criança está em casa com seus pais e eles brigam de forma intensa diariamente. E essa criança se fecha no seu quarto e se desvia em seu pensamento para os brinquedos, evitando o conflito familiar. Ou seja, o pau está pegando em casa. Briga, discussão. Olha a disfunção dentro de casa. Olha a falta da paternidade. O casal está brigando. Tem cenas de violência, violência verbal. Essa criança não tem suporte para lidar com isso. Ela se esquiva disso, ela vai para o quarto e começa a brincar com seus brinquedos, levando o seu pensamento para outro lugar que não é aquele daquela situação que ela não dá conta. E ali começa a se criar, diante da repetição desse comportamento que se torna um padrão na vida adulta, ela não vai saber lidar com esses momentos desconfortáveis
E esse padrão vai se apresentar de outras formas na vida dessa pessoa. Ou seja, ela vai evitar conflitos e fugir de conversas difíceis o resto da vida, se ela não tiver consciência. E para sair desses autossabotadores, nós precisamos pedir que o Espírito Santo traga a consciência. Se eu realmente tenho dificuldade com conversas difíceis, com conflitos, com situações de pressão. Porque se tenho, alguma coisa aconteceu na minha história, mas eu não tinha consciência. E aí eu comecei a buscar, ao invés de resolver os conflitos, situações que me dão prazer. A autossabotagem parece ser boa no início. Ela dá um certo prazer, porque ela é um escape, ela é uma fuga. Mas ela tira você do verdadeiro enfrentamento. E quem tem o Deus como pai, quem tem paternidade bem resolvida, não foge de conflito. Amém? É por isso que o Davi não fugiu do Golias. É isso que nós precisamos entender. Um exército inteiro fugiu daquele Golias, daquele gigante. Eles ficaram apavorados e atônitos, eles estavam morrendo de medo, mas Davi não tinha medo. E por que ele não tinha medo? Por que ele não se esquivou? Porque ele tinha uma paternidade muito bem resolvida, ele sabia quem era seu pai. Eu preciso dizer isso para você hoje. Não recue, não tenha medo de nada. E nem de resolver problema nenhum na sua vida. Nós não trabalhamos aqui com regressão. Não é fechar o olhinho e ficar sonhando, eu vou te levar lá no teu sonho. Ter nada de sonho. Nós trabalhamos aqui com o seguinte: enfrentamento é trazer para frente. A gente traz o problema para frente, a gente olha nos olhos e a gente resolve. É assim que um cristão faz. Amém, irmãos? Então não existe na vida de um cristão que tem paternidade resolvida esse sabotador de esquiva. Porque nós não somos sequestrados emocionalmente, nós somos liderados pelo Espírito Santo. Amém? Então você precisa pedir a Deus: Senhor, me ajude e me mostre. Eu fujo de discussões, eu fujo de conflitos, eu fujo de conversas difíceis. Eu deveria ter dito e não disse. Quantas vezes você saiu de uma conversa, só que entre nós, que a pessoa falou uns negócios que você não gostou, e você não falou nada e falou assim: sabe o que? Devia ter dito isso, isso e isso. Devia, desde que isso e isso não fosse ruim. Devia ter feito como Davi. Por que você está fazendo isso? O que eu fiz agora? Por que você está falando isso? Entendeu agora porque eu coloquei Davi no início? Ele é uma referência para a gente, nesse tempo, de um homem liderado pelo Espírito Santo. Então nós temos esse sabotador de esquivo. Se você ainda se fecha no seu quarto e desvia o seu pensamento daquilo que você precisa resolver, você precisa orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero pedir perdão, porque toda vez que eu me esquivei, eu não confiei que o Senhor estava comigo. Porque se eu confiasse que o Senhor estava comigo, eu não teria me esquivado de nenhuma conversa difícil e de nenhum problema que eu precisasse resolver. Eu não preciso fugir, eu posso enfrentar. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nós temos esse sabotador, o sabotador esquivo, e ele é vencido em nome de Jesus. Mas nós precisamos orar sobre isso. O segundo, o sabotador vítima. Está nesse? Vítima? Tá. A vítima se sente atingida com frequência. Busca atrair a atenção dos outros para suas dificuldades e problemas, criando um padrão de comportamento prejudicial e tóxico. Também é problema de paternidade. Porque muitas vezes lá na infância, quando ficou doente, quando ficou mal, foi recompensado. Quando tinha problema de alguma forma, recebia uma recompensa. Ah, está doente? Então o papai vai dar iogurte. Está doente? Então não vai na aula, vai ficar assistindo TV. Está doente? Ai, coitadinho. Então agora eu vou ficar aqui, não vou trabalhar, vou ficar aqui cuidando de você. Aí cresce. E como é que cresce?
Como é que aprendeu que as pessoas vão dar atenção? Se vitimizando, chamando a atenção para si, manipulando pessoas através do caos que é a própria vida. Porque, irmãos, vamos entender uma coisa: o caos é muito conveniente para quem é vítima. Quem é vítima não quer deixar de ser vítima não, porque o caos é conveniente. E se você tentar arrumar a vida dessa pessoa, essa pessoa vai brigar com você, porque ela quer o caos. Porque o caos não mostra, porque se todo mundo ficar no caos, a bagunça dela não aparece. Agora, se todo mundo arrumar a casa e o quarto dela ficar desarrumado, aparece que está desarrumado. Então a vítima, ela vai sempre manipular, seduzir, e vai procurar, sabe quem? Passa mais um. Ela vai procurar um salvador. E o Karpman foi muito feliz nesse triângulo dramático dele, nessa dança da codependência. Porque quem não tem paternidade resolvida e quem não tem o Espírito Santo liderando a sua própria vida, vai estar buscando sempre um salvador que não é Deus. E nós precisamos nos livrar como crentes, como cristãos, homens e mulheres, dessa síndrome de salvador também. Porque a gente não pode ver uma pessoa assim, se vitimizando muitas vezes, ou injustiçada, e a gente já quer ser os justiceiros de Deus. A gente vai resolver. Cuidado, assim como tem gente com síndrome de vitimismo, tem essas pessoas com síndrome de Boaz, do resgatador, do resolvedor. Salvador é um só. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele salva. Mas nesse triângulo doentio, nessa dança da codependência emocional, quem é vítima vai procurar sempre relacionar com quem? Com o Salvador. Aquele que ela pode manipular, seduzir. E esse Salvador aceita ser Salvador, sabe por quê? Porque tem necessidade de autorreconhecimento, tem necessidade de autoafirmação, tem necessidade de ser o herói. Eu preciso ser o herói na vida de alguém. Não, você não precisa ser o herói na vida de ninguém. Você precisa ser alguém que orienta. E outra coisa que precisamos entender: se a vítima tentar sair de ser vítima, vai entrar numa situação de briga, até que volte a ser vítima de novo. Por isso que tem aquela parte ali do vilão ou do perseguidor. Qualquer um que tentar deixar sua posição vai dar briga. E a situação só se acalma quando a vítima volta a ser vítima e o salvador, o herói, volta a ser herói e salvador. Se você tem algum salvador na sua vida que não é Jesus, mande embora. Se você tem esse complexo, essa síndrome, esse mecanismo de defesa, essa autossabotagem, ser vítima, por favor, peça para Deus: Senhor, me tira disso. E como é que a gente inverte tudo isso? No lugar do herói, nós precisamos ter uma pessoa que oriente, não que salve, mas que oriente e diga o que é certo e o que é errado. Está vendo a paternidade? O que a paternidade faz? Diz o que é certo e o que é errado, dá direção, dá limites. Quando você não tem a paternidade, o caos se instala emocionalmente na vida de todos. Mas ali no lugar do herói você pode ter um orientador, alguém que vai dar uma direção. Lá no lugar do vilão você pode ter uma pessoa assertiva. E lá no lugar da vítima você tem que ter vulnerabilidade, e não vitimismo, mas vulnerabilidade. E vulnerabilidade é falar aquilo na minha vida que não está certo e que eu preciso de ajuda. E não tem nada de errado com isso. Nós precisamos realmente quebrar esse silêncio e começar a falarmos de nós, daquilo que não é bom. Porque muitas vezes a gente quer falar da gente, mas a gente quer falar da gente só o que é bom. Aí é fácil. Mas fala da sua vida o que não é bom, o que precisa de conserto. E não como vítima, mas como alguém que realmente quer sair de uma situação aonde se encontra, talvez com a sua identidade deformada, machucado, para ir num lugar de ser protagonista da sua própria história e não uma vítima. Amém, irmãos? Está dando para entender? Você está vendo como a paternidade está intrinsecamente relacionada com tudo isso? Pode passar mais um. Depois da vítima, nós temos... Eu tinha mais coisa para falar da vítima, mas deixa. Sabotadores, hiperrealizador.
Talvez você conheça alguém assim, dependente do desempenho e realizações constantes para respeito próprio e autovalidação. Aqui, irmãos, o que faltou na vida dessa pessoa? Faltou a paternidade de novo, porque essa pessoa possivelmente se sentiu rejeitada. E uma pessoa que se sente rejeitada, ela não se sente amada por aquilo que ela é. E quem não se sente amado pelo que é, vai procurar fazer para ser. Aí é um hiperrealizador. Porque já que eu não fui amado pelo que eu sou, e por isso eu coloquei aquele texto ali embaixo, não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos malignos, os demônios, diz Jesus, mas alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O que Jesus estava falando para os 70 que voltaram e expulsaram os demônios? Não é para vocês ficarem felizes porque vocês fizeram coisas para mim. Vocês têm que estar felizes porque vocês são meus filhos, não porque são fazedores de coisas. Vocês estão muito alegrinhos porque vocês expulsaram demônios e fizeram milagres. Vocês estão perdendo o foco. É isso que Jesus está falando com eles. Vocês estão perdendo o foco. Não é fazer, é ser. Então o hiperrealizador, ele está num cativeiro horrível por falta da paternidade. Porque ele precisa fazer, porque ele precisa de mais uma medalha, ele precisa de mais um troféu, ele precisa de mais um diploma, ele precisa de mais um reconhecimento, porque isso é o combustível dele, porque ele não é amado por quem ele é, então ele tem que fazer para ser. Isso é um desastre. Essa pessoa não para, é uma atrás da outra, mas ela deixa atrás dela uma trilha de pessoas feridas, de pessoas machucadas, que ela atropelou, que ela passou por cima, porque ela precisava fazer. Não. A vida precede o ministério, o ser precede o fazer. Se você tem esse mecanismo de defesa, esta autossabotagem, onde você pensa que mais importante é fazer que ser, peça ao Espírito Santo de Deus que te mostre que mais importante é ter o nome no livro da vida do que fazer coisas para o Senhor. Porque é do salvo fazer, mas nós não fazemos para ser salvos. Nós fazemos porque somos e não para sermos. Nós fazemos porque somos filhos, mas não para sermos filhos. Amém, irmãos? Outro sabotador, hipervigilante. A ansiedade continua intensa quando todos os perigos da vida e o foco, o que pode dar errado. Ansiedade. Discurso da pessoa: estou sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Problema de paternidade, de novo. Por quê? Porque possivelmente na infância um lar disfuncional, aonde os líderes não passavam nem confiança, nem segurança e nem credibilidade. O filho não sabia o que ia acontecer no mês seguinte. Eu tenho um amigo assim, que ele se criou num lar onde o pai ficou rico, ficou pobre, ficou rico, ficou pobre. Existem pessoas que passam por tantas montanhas russas na vida, ainda na infância, que quando crescem ansiosas. Como é que vai ser? Como é que vai ficar? Será que vai dar certo? Eu estou sentindo que isso pode não dar certo. Olha, eu estou muito preocupado. Eu já cheguei a atender, gente, pessoa que estava chorando. Eu falei: o que aconteceu? O que aconteceu com a senhora? Não, é porque eu estou chorando com medo de perder minha mãe. Medo de perder a sua mãe? Sua mãe está doente? Não. Mas e se ela ficar? Eu falei: pelo amor de Deus, para onde você está indo? Ansiedade. E a ansiedade é falta de paternidade. Porque quando o pai está presente, o filho não fica ansioso de jeito nenhum. Falei isso no culto passado. Alguém de vocês, quando era criança, deixou de dormir à noite porque pensou que não ia ter comida no dia seguinte? Ninguém aqui, quando era criança, teve problema para pegar no sono porque sabia que o pai estava em casa, a mãe estava em casa. Quando você tem a convicção de pai presente, provedor, protetor, sacerdote, profeta na casa,
Você deita e você dorme. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz de Deus. Quem tem esse sabotador do hiperrealizador não sabe o que é paz. Não sabe o que é o sono dos justos. Não sabe o que é ter o pai na casa. Se você não teve pai presente, passou por situações difíceis, isso é totalmente compreensível. Mas continuar assim é inaceitável. Você precisa pedir ao Senhor: Senhor, me faça ter consciência da tua presença na minha vida, porque eu sei que se o Senhor está comigo, se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Mais um sabotador hiperracional. Foco intenso, exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Essa pessoa vai falar, o discurso dela é assim: chorar é para os fracos. Deixa de reclamar e foca em resolver o problema. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Deixa de reclamar e foca em resolver. Resolve e para de chorar. Engole esse choro. Engole esse choro. Homem não chora. O que acontece aqui? É um lar onde o pai e a mãe falharam, paternidade falhou, aonde essa criança não foi ouvida na sua alma, na sua dor, na sua angústia, aonde não houve espaço para vulnerabilidade, para rasgar o coração, para expressar seus sentimentos. Muitas vezes, obviamente, claro, atrás, sempre é assim, atrás de um comportamento tem uma história. Claro, nós não estamos aqui crucificando ninguém, mas estamos mostrando um cenário. Aquele pai não deu um abraço no filho, não foi capaz de dar beijo no filho, olhar nos olhos do filho, da filha e dizer assim: o pai ama você, eu te amo, e você para mim é a pessoa mais importante, depois da sua mãe, viu, dona Márcia? Depois da mãe, você é a pessoa mais importante da terra. Por quê? Porque filho só se sente seguro quando vê que o pai ama mais a mãe do que qualquer coisa. Amém ou não amém? Amém, mulheres? Verdade ou não? Quando a mulher é amada pelo marido, os filhos ficam tudo bonitinho, porque eles sabem que o lar é seguro. O meu pai ama a minha mãe demais. Lar seguro. Lar seguro. E há lugar, onde tem amor, há lugar para fala. Onde tem amor, há lugar para contar segredo. Onde tem amor, é um lugar para a gente poder falar tudo o que está acontecendo. É um lugar de cura, porque tem amor. Tiago 5,16: confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Mas aonde tem essa hiperracionalidade, não há lugar para a gente falar do que está sentindo. E aonde não há lugar para a gente falar do que está sentindo, a gente vive uma prisão e a gente tem a alma intoxicada. É como alguém que está passando mal e não pode vomitar. Você não pode falar do que está aqui dentro. Você está mal, mas não há espaço no teu meio para que você fale, para que você dê voz à sua dor, para que você quebre o silêncio do aprisionamento. Então bora andar na racionalidade, porque emoção é para os fracos. Mas emoção não é para os fracos, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo chorou. Houve espaço na agenda do nosso Deus para derramar lágrimas em favor do seu amigo. Ele ia ressuscitá-lo, mas isso não quer dizer que ele não pôde chorar a perda do seu amigo. Sabe, irmãos, tem pessoas que ainda não choraram os lutos, não choraram suas perdas, não quebraram o silêncio, não arrancaram as mordaças emocionais que estão nos seus lábios. Estão com esse vômito
essa toxina dentro de si e não tem um lugar onde possam pôr para fora. Falhas na paternidade. E aí casa e vira aquele marido até provedor. Mas coitado da mulher, tenta fazê-lo um romântico e não consegue de jeito, maneira nenhum. De jeito, maneira é um jeito de falar, tá bom? Eu sei o português correto. A Márcia pega no meu pé. Para de falar assim que eles vão pensar que você não sabe português. Outro sabotador, insistente. Necessidade de perfeição, ordem e organização levadas a sério demais. Exageradamente perfeccionista, organizado, o que geralmente o torna teimoso, tenso, irritável, sarcástico. Aqui, irmãos, é uma ferida de paternidade terrível a do perfeccionista. Porque o perfeccionista, dentro dessa falha de paternidade, e todos os sabotadores são falhas de paternidade. Essa ficha me caiu enquanto eu estudava hoje, relendo. Eu nem fazia ideia disso, mas me caiu a ficha. Todos os sabotadores são falhas de paternidade. E aqui esse sabotador, o perfeccionista, o que aconteceu com essa pessoa? Ela não foi aceita por quem ela é. E diferente do hiperrealizador, que tem que ter títulos, que tem que ter medalha, que tem que ter troféu, essa pessoa precisa entregar perfeito, porque ela precisa do elogio. Porque eu não fui aceito por quem eu sou, então eu tenho que entregar para você redondo. E se eu entregar para você redondinho, perfeito, você vai dizer assim: que lindo, o seu trabalho é maravilhoso, a sua entrega é perfeita, o que você faz e como você faz, ninguém faz. Você é demais, você é uma benção, você é incomparável, você é acima da média. A pessoa que precisa disso para viver, ela é escrava, ela é cativa, ela é ferida, e ela sempre vai ter que fazer tudo tão bem feito. Que horror! Como é bom ser amado por aquilo que eu sou. Como é bom quando eu sou amado porque sou filho e pronto. E não interessa se eu estou entregando perfeito ou não, é o que o Senhor disse aqui. Eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado. Puxa, Deus poderia ter dito outras coisas, não poderia? Ele poderia ter dito assim: este é o meu filho perfeito, porque ele é. Aí ele não disse: este é o meu filho totalmente justo. Ninguém é justo como ele. Poderia também, mas também não disse: este é o meu filho santo, não há pecado nele. Mas também não disse isso. Esse é o meu filho fiel, ele nunca foi e nunca será infiel. É o meu filho Jesus. Mas o pai também não disse isso para ele. Esse é o meu filho, ou qualquer outra virtude do filho verdadeiro. Nunca se encontrou uma palavra de mentira em seus lábios. Mas ele também não disse. O que Deus disse foi: este é o meu filho amado. Irmão, se eu tenho uma coisa que um filho precisa ser para que ele funcione, é ser amado. Ele vai funcionar, porque quem é amado funciona. E é por isso que Deus disse para o seu filho: tu és o meu filho amado, e eu tenho em ti alegria. E não é pelo que você faz, eu tenho em ti alegria pelo que você é. Você é meu filho. E é por isso que quando o diabo vai dizer para ele: Jesus, transforme essas pedras em pães, ele falou assim: não, vou fazer não. Vai fazer por quê? Porque não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele já falou que eu sou filho amado, então não preciso te provar nada, eu já estou resolvido. Você está vendo? Precisamos resolver essa dinâmica da paternidade na nossa vida. Se resolvermos isso, os sabotadores somem.
não é você ficar pensando, eu tenho desses sabotadores que o pastor falou, tá, tem mais uns 10, mas vamos parar por aqui. Porque a questão aqui não é lista de autossabotagem e nem de mecanismo de defesa. A questão aqui hoje não é essa. A questão hoje aqui é: se eu sou filho amado, todos os sintomas vão sumir. A gente não cura febre com Tilenol. A gente cura a febre tratando a infecção. Trate a infecção e os sintomas vão sumir. Trate dos sintomas e você vai continuar doente. A causa é o amor. Se resolvermos isso, resolvemos tudo. Por isso Jesus disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Que coisa tremenda. Jesus ama tanto você e a mim, que Ele falou: vou morrer por eles. Sabe por quê? Porque eu os amo. Se eles entenderem o meu amor, eles ficarão parecidos comigo. Eu estou tentando. A gente pode tentar juntos. Amém, irmãos? Vamos orar? Você pode ficar em pé? Eu vou pedir que você, com toda a sinceridade do seu coração nessa noite, venha diante do teu Pai, que é Deus, e diga: Pai, eu não sei talvez nem identificar, porque tanta coisa disso que o pastor falou é inconsciente. Não sei se eu tenho, se eu não tenho. Talvez eu olhei isso que ele falou, parece que eu tenho tudo, ou parece que eu tenho um ou outro. Mas sabe, isso não importa. Isso não importa. Eu sei de uma coisa: que se o meu amor por ti, o teu amor por mim for perfeito, tudo vai ficar bem. Vamos orar por esse amor perfeito, para essa conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Porque todos nós aqui temos histórias traumáticas. E se não corrigirmos isso logo, a gente acaba passando essas doenças para as próximas gerações. A gente não deve fazer isso. A gente tem que tentar não fazer. Como é que a gente honra pai e mãe? Sendo melhor. Um pai e uma mãe se alegram quando vê um filho indo mais longe. Hoje você está sendo desafiado a ir um pouco mais longe do que seus pais te levaram, a dar um passo a mais e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, mas o Senhor é meu Pai e o Senhor me ama, e eu quero mergulhar nesse amor, porque eu acredito que todas essas coisas estranhas que às vezes tentam me governar, elas serão dissolvidas pelo poder do teu amor, porque o amor é poderoso para destruir todas as fortalezas do coração do homem. Por isso Deus disse, e está escrito em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer uma oração hoje, abençoando a vida dos seus pais, abençoando a vida deles e dizendo: Senhor, eu quero continuar a história da minha família, mas eu não quero que nada dessas coisas ruins estejam na minha vida e na minha casa. Mas para isso acontecer, eu preciso mergulhar no teu rio. Eu preciso me entregar por completo, sem reservas, totalmente e sem medo, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e não importa o que o Senhor vai me pedir, porque eu sei que o Senhor me ama. Então o que o Senhor vai me pedir também é bom. Amém? Se você quer fazer essa oração, quero convidar você a deixar o seu lugar, vir orar. Eu quero orar junto com você. Eu acho que é uma oração que a gente tem que fazer junto. Se você quiser, deixe o seu lugar e vem agora
eu quero fazer essa oração. Eu preciso preencher algumas lacunas da minha vida com o amor de Deus. Tem alguns buracos aqui dentro de mim que só o amor de Deus pode preencher. E nada nesse mundo pode preencher mesmo, porque não há remédio, não há terapia, não há pastor que possa preencher um buraco que só o amor de Deus pode preencher. E se você entende que existem alguns espaços no seu coração que você quer que o Senhor preencha, para você começar a reagir menos e a responder mais debaixo da liderança do Espírito Santo, eu quero convidar você então a gente orar juntos por isso. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos mostrar através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra que a conversão do coração aos pais e dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é uma coisa tão tremenda, que isso resolve tantas questões na nossa vida. E Senhor, hoje eu quero pedir que o Senhor também preencha as lacunas do meu coração, porque eu também preciso, Senhor, porque muitas vezes eu estou reagindo e não estou respondendo, e eu não quero mais reagir, eu quero dar uma resposta, e uma resposta do céu para aquilo que está acontecendo dentro de mim e aquilo que está acontecendo fora de mim. Senhor, eu quero vencer todos os meus inimigos internos com Teu amor, e pedir que nessa noite o Senhor também cure a minha vida e a dos meus irmãos, aonde o Senhor está enxergando as nossas feridas, as nossas perdas, as injustiças que talvez alguns de nós sofreram, o abandono, a dor da rejeição, a dor, Senhor, de ter que provar alguma coisa para alguém, a tristeza de ter que ser vítima para poder ter um pouquinho de atenção. Ah, Senhor, se realmente entendêssemos o que é ser filho do Senhor, ajuda-nos nessa caminhada a não só falarmos que somos filhos, mas ajuda-nos a ser filhos de verdade, que reconhecem a Tua presença e dependem do Senhor. E Senhor, eu sei que o Senhor está começando uma obra no nosso coração hoje, e o Senhor é poderoso para levar ela até o final. Queremos crescer emocionalmente, Senhor, amadurecer. Não queremos ser como meninos ou meninas levados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Não queremos ser lentos para aprender. Queremos crescer logo e frutificar para a glória do Teu nome. Porque é isso que cristãos maduros fazem. Eles frutificam, eles dão muito fruto que glorificam o nome de Jesus. E o resultado da nossa cura é a exaltação, é a glorificação, é o erguimento do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se somos curados, não vamos envergonhar o nome do Senhor, reagindo da forma errada, mas vamos exaltar o nome de Deus, respondendo da forma certa. Livra-nos de todo sequestro emocional e de todo sequestro espiritual, porque nós somos casa Tua e Tua morada. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor com certeza falou de forma particular a cada coração. O Teu Espírito Santo consegue traduzir para cada pessoa o que cada um precisa, assim como o Senhor traduziu aquilo que eu também preciso. E que haja, Senhor, entre nós vulnerabilidade, que a gente não tenha medo de expor as nossas fraquezas, as nossas falhas, com medo de sermos julgados ou criticados, mas que possamos ter em nossa casa um ambiente onde falar do que sente e falar das dores e das mágoas e dos padrões negativos
seja algo normal, que a gente possa realmente perdoar, reconstruir, recomeçar, restaurar e reconciliar tudo o que precisa, Senhor. Abençoamos a vida dos nossos pais, porque nós sabemos que eles nos deram o melhor e nós os amamos, mas nós queremos a tua paternidade, porque ela é perfeita e certamente vamos conseguir dar uma resposta ainda melhor. Fica conosco, Senhor, e seja sempre o nosso amado Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, dá um abraço em quem está perto de você e fala assim: o pai está em casa, o pai está on, né? Que eles falam, o pai está on, o pai está aqui. Que coisa boa. E olha, quero chamar o louvor, enquanto o louvor vai vindo, pode vir com calma, dá tempo de preparar, para a gente cantar um louvor ao Senhor, e nessa perspectiva, louvando a Deus, e falando: Senhor, eu estou inteiro aqui, estou inteira aqui, e eu quero me derramar na tua presença, eu quero te chamar de Pai, eu quero colocar todas as minhas questões diante do Senhor, eu quero crescer e amadurecer até alcançar a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu quero só, Senhor, agora usufruir da tua presença e do teu amor, que é tão bom. E é isso que a gente vai fazer. Queria que você fechasse os seus olhos por um momento e tentasse imaginar o Senhor na sua frente, com os braços abertos, igual Ele fez com o filho pródigo, dizendo: filho, filha, eu amo você pelo que você é. E é isso. Você é filho e filha amada, em quem eu tenho alegria. É isso. Vamos adorar o nosso Senhor. Senhor, obrigado pelo teu grande amor por nós. E essa certeza, essa convicção de que somos amados pelo Senhor é suficiente para nós, porque é só disso que precisamos, da tua paternidade sobre a nossa vida, porque a tua paternidade resolve tudo. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus.